Luís Chiboma. Vamos ter a nossa aula de análise matemática para o ensino superior. O nosso tema é limites de uma sucessão. Então, temos o exercício número 1, temos limite de 3n mais 5 sobre 2n menos 1. Se nós formos já substituir no lugar de n, colocar infinito, então vamos ter uma indeterminação tipo infinito sobre infinito. Então, o que nós devemos fazer quando nós temos uma indeterminação? Nós devemos fazer o levantamento do nosso limite. Fazendo o levantamento deste limite, vamos ter limite. Então, qual é? Então, o n, nós podemos colocar o n em evidência. O n em evidência, temos 3 mais 5 sobre o n sobre. Aqui também vamos colocar o n em evidência, vamos ter 2 menos 1 sobre n. Então, quando n tende para 0. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir no lugar de n, colocar infinito. Então, se nós formos já colocar no lugar de n, colocar infinito, e automaticamente aqui fica 5 sobre infinito, vai tender para 0. Aqui 1 sobre infinito também vai tender para 0. Então, n dividido por n, isso vai ser igual a 1. Então, o resultado deste limite é igual a 3 sobre 2. Ou, de outra forma, se não entender desta forma, nós podemos calcular de outra forma. Então, se está difícil de compreender, então nós podemos dividir a expressão 3n mais 5 por n. Então, aqui vamos ter o quê? 3n sobre n, vamos dividir sobre n, mais 5 sobre n. Aqui vamos ter 2n sobre n, menos 1 sobre n. Então, simplificando este n por n, simplifica-se. Este n também por n, também simplifica-se. Então, ficamos com o quê? Limite de 3 mais 5 sobre n sobre 2 menos 1 sobre n. Então, se nós formos já substituir no lugar de n, colocar infinito, então esta parte aqui também vai tender para 0, aqui também vai tender para 0. Então, o resultado é igual a 3 sobre 2. Então, neste caso, podemos agora para o exercício número 2. Para o exercício número 2, vamos ter. Temos limite. Para a fração, vamos ter 5n ao quadrado menos 3n mais 1 sobre 2n ao quadrado mais n menos 1. Quando n vai tender para o quê? Infinito. Então, aqui, se nós formos a substituir o n tendendo para o infinito, então vamos ter a nossa indeterminação de infinito sobre infinito. Se nós formos a fazer o levantamento do limite, para nós fazermos o levantamento do limite, nós devemos ver qual é o termo com maior grau. Então, com maior grau, aqui nós vamos ter o quê? N ao quadrado. N ao quadrado é um termo com maior grau. Então, vamos colocar em evidência. Então, vamos ter limite n ao quadrado, colocamos em evidência, vamos ter 5 menos 3. Aqui vamos ter como tem 3n, aqui vamos ter sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. Então, sobre, aqui vamos colocar também em evidência o n ao quadrado em evidência, vamos ter 2 mais, aqui vamos ter n ao quadrado vezes, aqui vamos ter 1 sobre n. 1 sobre n. Então, porque n ao quadrado vezes 1 dá n ao quadrado. Se dividir por n, então vou dividir. Então, menos, aqui vamos ter 1 sobre n ao quadrado. Está. Então, automaticamente, se nós formos a substituir no lugar de n, colocar infinito, esta aqui vai tender para 0, esta aqui vai tender para 0, esta aqui vai tender para 0, esta aqui vai tender para 0. Este n ao quadrado com n ao quadrado vão simplificar. Então, o resultado vai ser igual a 5 sobre 2. Também, se está difícil de compreender, podemos aplicar o mesmo método. Aplicando outra regra. Então, aplicando outra regra, aqui vamos ter o quê? No lugar de n, qual é o termo com maior grau? Nós sabemos que o termo com maior grau é n ao quadrado. N ao quadrado, então vamos dividir tudo sobre n ao quadrado. Então, ficamos com o quê? Então, vamos ter 5 n ao quadrado sobre n ao quadrado menos
n sobre n ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado. Aqui dividir 2n ao quadrado sobre n ao quadrado mais n sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Então, nós podemos simplificar este n ao quadrado por n ao quadrado, simplifica-se. Este também n ao quadrado por n ao quadrado também simplifica-se. Aqui temos um n ao quadrado. Vamos simplificar o expoente por este n. Está no numerador. Aqui também temos um n ao quadrado. Vamos simplificar com este n que está no numerador. E automaticamente ficamos com o limite de o quê? Vamos ter 5 menos 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Sobre 2 mais 1 sobre n menos 1 sobre n ao quadrado. Então, automaticamente, se nós formos já substituir no lugar de n, colocar infinito, este aqui vai tender para zero, este daqui também vai tender para zero, este aqui também vai tender para zero, este daqui vai tender para zero, então automaticamente ficamos com 5 sobre 2. É o mesmo resultado. Então, vamos para o exercício número 3. Para o exercício número 3, é um exercício muito especial. Temos limite de raiz de n ao quadrado mais 3n menos n. Vamos ter assim. Temos esse exercício aqui, muito especial, para o exercício número 3. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em evidência o n ao quadrado. Então, vamos ter o quê? Quando n vai tender para infinito, vamos ter limite de raiz. Colocando em evidência o n ao quadrado, colocamos em evidência o n ao quadrado. Aqui ficamos com 1 mais 3 sobre n, porque n ao quadrado vezes 3 dá 3n ao quadrado. Simplificar esse n com n, fica 3n. Então, fechamos aqui. Então, menos 1n. Então, ficamos com isso. Então, este n ao quadrado, esse quadrado é o mesmo que está nesta raiz. O índice é o quadrado também. Então, este n sai fora da raiz. Então, ficamos com limite de n raiz de 1 mais 3 sobre n menos n. Então, automaticamente, nós sabemos que o quê? Este n aqui está... É comum. Aqui esta parte temos o n a multiplicar com essa raiz. Aqui esta parte temos o n. Então, podemos colocar o n em evidência. Colocando o n em evidência, ficamos com o quê? Limite de n em evidência, ficamos com raiz de 1 mais 3 sobre n menos 1. Aqui ficamos com 1. Então, se nós colocarmos um n em evidência, aqui ficamos com 1. Então, o que nós devemos fazer agora? Agora, o que nós devemos fazer? Devemos multiplicar pelo seu conjugado. O que é isso, multiplicar pelo seu conjugado? Conjugado de um número negativo. Uma expressão negativa é positiva. Então, multiplicando pelo seu conjugado, ficamos com o quê? Limite de n. Vamos ter raiz de 1 mais 3 sobre n menos 1. Conjugado de negativo é positivo. Então, vamos multiplicar tanto no numerador, tanto no denominador. Então, vamos ter o quê? Raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Sobre, vamos ter o quê? Raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Então, nós já multiplicamos pelo seu conjugado. Agora, o que nós vamos fazer? O passo seguinte é o quê? Vamos fazer a propriedade distributiva. Propriedade distributiva. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Este vezes este. Depois este vezes este. Depois este vezes este. Depois este vezes este. Então, fazendo a propriedade distributiva, vamos ter limite de n. Então, vamos ter raiz de 1 mais 3 sobre n, tá? Vezes raiz de 1 mais 3 sobre n dá raiz
de 1 mais 3 sobre n, isso aqui ao quadrado. Depois, vamos ter o quê? Essa raiz de 1 mais 3 sobre n vezes 1 dá mais raiz de 1 mais 3 sobre n. Depois, S vezes S menos 1 vezes raiz de 1 mais 3 sobre n dá menos raiz de 1 mais 3 sobre n. Depois, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Dá menos 1 sobre quanto? Sobre raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Então, resolvendo, nós podemos ver que o quê? Esses dois são simétricos. Essa raiz, o simétrico de um número positivo é negativo. O simétrico, por exemplo, o simétrico de menos 2 é 2. O simétrico de 3 é menos 3. O simétrico de 4 é menos 4. Então, aqui tem a parte positiva. Então, vão-se anular esta parte com esta parte. São simétricos. Então, é 0. Então, este é um quadrado. Então, este é um quadrado, este também é um quadrado. Simplifica-se. Então, ficamos com o quê? Ficamos com limite de n, abre parênteses, curvos. Vamos ter, temos 1 mais 3 sobre n, 1 mais 3 sobre n, menos esse 1, menos 1 fechar sobre raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Então, agora nós também podemos ver que o simétrico de 1 é menos 1. O simétrico de 1 é menos 1. E automaticamente, este com este vão simplificar. É 0. Então, podemos ficar assim. N vezes, fica N, limite, vamos colocar limite, de N vezes 3 sobre N, sobre raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Então, este n com este n aqui vão simplificar. Base. Então, quando n vai tender para infinito. Então, ficamos com limite de 3 sobre raiz de 1 mais 3 sobre n mais 1. Quando n vai tender para infinito. Isso quer dizer o quê? No lugar de n, vamos colocar o infinito. Se nós formos já substituir, vamos ter isso, vai ser igual. Quando nós formos já substituir, não precisamos mais colocar o limite. Então, vamos ter 3 sobre o quê? Raiz de 1 mais 3 sobre infinito mais 1. Então, 3 sobre infinito é 0. Então, aqui vai tender para 0. Então, ficamos com o quê? Isso vai ser igual a 3 sobre raiz, fica raiz de 1 mais 1. Então, nós sabemos que o quê? Raiz de 1 mais 1? Raiz de 1 é quanto? Raiz de 1 é 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, isso vai ser igual a, vamos ter 3 sobre 1 mais 1. Então, o resultado vai ser 3 sobre 2. Então, já está resolvido. Para este exercício, já está resolvido. A solução é 3 sobre 2. Então, vamos para exercício número 4, que é o penúltimo exercício, que também é um exercício muito especial. Para o exercício número 4, vamos prestar bem atenção. Exercício número 4. Temos limite, abrir parênteses, curvos, vamos ter raiz A. Temos n, abrir parênteses, curvos, raiz de n mais 1, menos raiz de n. Então, temos esse limite. Quando n vai tender para infinito. Primeiro passo. O que nós vamos fazer nesse limite aqui? Vamos multiplicar pelo seu conjugado. Aquilo que eu tinha dito. O conjugado de um número negativo é uma expressão negativa, é uma expressão positiva. Então, tanto esse conjugado, vamos multiplicar tanto no numerador, tanto no denominador. Então, vamos ter limite de n multiplicado por raiz de n mais 1, menos raiz de n
Vamos ter o quê? Raiz de n mais 1. Se aqui tem menos, vamos colocar mais raiz de n. Então, multiplicamos tanto no numerador, tanto no denominador. Então, vamos ter sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Então, agora, podemos fazer o quê? Podemos fazer propriedade distributiva. Fazendo propriedade distributiva, este vezes este, e este vezes este. Este vezes este, e este vezes este. Então, fazendo propriedade distributiva, vamos ter limite, dando continuidade, vamos ter limite de n multiplicado raiz de n mais 1 vezes raiz de n mais 1 dá raiz de n mais 1, isso aqui ao quadrado. Dá raiz de n mais 1 ao quadrado. Raiz de n mais 1 vezes raiz de n dá mais raiz de n mais 1 vezes raiz de n. Depois, vamos para este já. Menos raiz de n vezes raiz de n mais 1 dá menos, com sinal negativo, raiz de n mais 1 vezes raiz de n. Raiz de n menos raiz de n vezes mais raiz de n dá menos, com sinal negativo, menos raiz de n ao quadrado. Menos raiz de n ao quadrado sobre quanto? Sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Então, ficamos com isso. Então, automaticamente, este é um quadrado, este também é um quadrado. Simplifica-se. Quadrado de uma raiz com esse quadrado. Aqui vamos ter, estes são simétricos, então vão se anular. Então, este também é um quadrado, simplifica com esse quadrado. Então, ficamos com o quê? Vou apagar aqui assim. Ficamos com limite de n multiplicado, aqui ficamos com n mais 1. N mais 1. Aqui já é 0, ficamos com menos n. Menos n sobre quanto? Sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Então, vamos apagar aqui. Apagar. Vamos prosseguir com o exercício. Nós podemos ver também que aqui o n é o simétrico de menos n. Então, vão se anular. Aqui é 0. Então, automaticamente ficamos com n vezes 1, tá? Vamos ter o quê? Limite de n sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Ainda não acabou. Ainda falta muito para esse limite terminar. Então, nós podemos ver aqui que aqui no denominador tem raiz de n mais 1 mais raiz de n. Nós podemos colocar aqui em evidência um n. Então, nós podemos ter limite de n sobre raiz de n. Vamos ter aqui, se eu colocar esse n em evidência, aqui fica 1 mais 1 sobre n. Então, mais raiz de n. Então, quando n vai tender para infinito, se n vai tender para infinito, agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero tirar este n aqui para fora. Só que meu n aqui não está ao quadrado, mas eu quero tirar ele para fora. Se eu tiro ele para fora, então ficamos com o quê? Limite de n sobre... Se eu tiro um n para fora, fica a ser uma raiz. Fica raiz de n vezes... Tiro para fora, vezes raiz do quê? De 1 mais 1 sobre n mais raiz de n. Então, eu tenho raiz de n aqui e raiz de n aqui. É comum. Então, se é comum, eu vou colocar em evidência. Vamos evidenciar. Como é comum, temos aqui esta parte e temos essa parte. Vamos evidenciar o n, a raiz de n. Então, vamos ter limite de n sobre, evidenciando raiz de n em evidência. Vamos ter,
colocar aqui, vamos ter raiz de 1 mais 1 sobre n, mas aqui, como eu evidenciei, então vamos ter 1 aqui. Então, e tem uma parte também, essa parte que eu gosto muito. Então, esta parte que eu gosto muito também, vocês também devem gostar. Se aqui eu tenho n aqui, o n é a mesma coisa dizer é raiz de n vezes raiz de n. Por que isso é igual a isso? Porque n vai ser igual ao quê? Raiz de n vezes raiz de n dá raiz de n ao quadrado. Então, esse quadrado com esse quadrado simplifica-se. Então, automaticamente é igual. N é igual a n. Só que eu não vou colocar isso, vou colocar essa expressão. Então, colocando essa expressão, no lugar de n, vamos colocar raiz de n vezes raiz de n. Então, ficamos com o limite de raiz de... No lugar de n, vamos colocar raiz de n vezes raiz de n. Porque eu falei que n é igual a raiz de n vezes raiz de n. Sobre raiz de n, multiplicado aqui, vamos ter o quê? Raiz de 1 mais 1 sobre n. Mais 1. Então, automaticamente, esta raiz de n com esta raiz de n simplifica-se. Esta raiz de n com essa raiz de n simplifica quando n vai tender para infinito. Quando n vai tender para infinito, o que é? Eu fico com o limite de raiz de n. Então, resolvendo aqui, vamos ficar com o quê? Ficamos com raiz, teremos 1 mais 1 sobre n mais 1. Então, se formos já substituir no lugar de n colocar infinito, então automaticamente, se eu coloco no lugar de n colocar infinito, aqui ficamos com esse 1 sobre n vai tender para 0. Esse 1 sobre n vai tender para 0. Aqui ficamos com o quê? Ficamos com o quê? Ficamos com raiz de 1 é 1. 1 mais 1 é 2. Então ficamos com raiz de n sobre 2. Então ficamos com o limite, não é isso? Limite de raiz de n sobre 2. Então, no lugar de n, colocar infinito. Então, se eu coloco no lugar de n, colocar infinito, ficamos com raiz do infinito sobre 2. Raiz de infinito sobre 2 é igual a infinito. Raiz de infinito sobre 2 é igual a infinito. Então, para o exercício número 4, já está resolvido. Para o exercício número 5, que é o último exercício, esta primeira parte de limites, que é muito simples. Para o exercício número 5, para número 5, vamos ter limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai tender para infinito. Então, aqui isso é muito simples, este limite aqui. Este limite é muito simples, então aqui o que nós vamos ter aqui? Eu sei que a minha indeterminação, se eu for a substituir 1 sobre infinito, é 0. Então fica 1, indeterminação é 1 elevado a infinito. Então, é 1 elevado a infinito. Então, se eu for a fazer o levantamento do limite, então vou ter o levantamento, vou ter Euler elevado a limite, e vamos ter o quê? De 1 mais 1 sobre n menos 1, que é a regra, vezes esse desse, vezes o n. Vezes o n, quando n tende para infinito. Então, se formos já substituir, aqui 1 sobre n, este com este aqui são simétricos, então este n com esse n também vão simplificar. Então, isto aqui vai ser igual a Euler. E muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar para que as outras pessoas possam aderir ao meu canal. Obrigado.